Então, se você quer aprender equação de segundo grau para detonar na prova e ser aprovado esse ano ainda, essa live é para você. Então, fica nesse vídeo até o final, que você vai entender tudo de equação de segundo grau. Cara, começando aqui, falar sobre equação do segundo grau. Antes, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. O som tá tranquilo. Parece que a imagem também. Então, vamos brincar aqui. Cara, equação do segundo grau. O que a gente precisa saber sobre equação do segundo grau? A equação do segundo grau, ela, dependendo da equação, né? Ela fica um pouquinho mais complicada de resolver do que a do primeiro grau, que é só passa tudo que tem letra para um lado, passa tudo que não tem para o outro. É um pouquinho mais complicado que isso, tá certo? E aí, qual é a ideia? Uma equação de segundo grau é qualquer equação nesse modelo aqui, nesse parâmetro, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então a gente já começa com a primeira diferença básica, que é que a equação de segundo grau, ela tem uma letra, né, uma incógnita elevada ao quadrado. Certo? Essa daí é a primeira diferença. A segunda diferença é que você precisa que a equação esteja igualada a zero para poder resolver. Sim, na equação de primeiro grau você passa tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem para o outro, e aí você resolve, né? Vai dando um jeito lá e resolve. Na equação de segundo grau, não. Você precisa deixar tudo igual a zero. Essas letrinhas aqui, ó, A, B e C, elas são basicamente os coeficientes. São os números que multiplicam as letras, né? Que multiplicam as incógnitas. No caso, o A é o número que multiplica o x, o B, aliás, o A é o número que multiplica o x ao quadrado, o B é o cara que multiplica o x e o C é o cara sozinho. Por exemplo, se eu tenho essa equação aqui do segundo grau, ó, 3x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. O meu A, o meu A é o cara que multiplica o x ao quadrado. No caso aqui é o 3. O meu B é o cara que multiplica o x, é o menos 4, né? E você precisa levar o sinal em consideração, ó. É menos 4 que está multiplicando o x. E o C é o cara que está sozinho, que no caso é o 5. Então o A e o B, o A, o B e o C são esses carinhas aqui. Vou te dar outro exemplo, para tu ficar esperto. Isso daqui é para ficar esperto, hein? 2x menos 3x ao quadrado mais 1 igual a zero. Vamos lá, mais uma vez. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? É só você lembrar. Aqui tem uma pegadinha, por quê? Tu vai pensar, pô, beleza, o A vale 2, o B é menos 3 e o C vale 1, né? Cara, se tu fez isso, tu errou, e errou bonito. Por quê? O A, independente da ordem, independente, irmão. O A é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Cadê o cara que está multiplicando o x ao quadrado? Aqui, ó, o cara que está multiplicando o x ao quadrado está aqui. Está fora de ordem. A banca quer que você erre. O B é um número que multiplica o x. No caso aqui é o 2. E o C é o cara que está sozinho, que vai ser 1. Então já, a pegadinha já começa aí, meu irmão. A pegadinha já começa aí. Aí tem a ideia da equação incompleta. Vou colocar aqui só por colocar. Equação do segundo grau incompleta. É quando o meu B ou o meu C são iguais a zero. Lembrando que o cara que multiplica o x ao quadrado, ele não pode ser zero para a equação do segundo grau existir. É uma condição de existência, tá? Quem multiplica o x ao quadrado não pode ser zero. Vou te dar exemplos aqui de equações incompletas, ó. Tem aqui 3x ao quadrado menos 9 igual a zero. Eu vou mostrar como se resolve ela. E eu vou botar outra aqui também, ó. 5x ao quadrado menos 3x igual a zero. Então, são duas equações incompletas. Nesse caso aqui, na primeira, o meu B é igual a zero. Tá vendo? Meu B vale zero.
Por que que o meu b vale zero? Porque o x ele não aparece. E para o x não aparecer, a única explicação que nós temos é que o b vale zero. Porque se o b vale zero, quando eu multiplicar ele com o x, o resultado vai dar zero e o x vai sumir. E nesse segundo caso, o meu c vale zero, porque eu não tenho ninguém sozinho. Tá bom? Então, quem desapareceu vale zero. O básico é isso daí. Como eu resolvo equações incompletas? Nas equações incompletas, você pode, nesse primeiro caso aqui, você pode passar tudo que tem letra para um lado e tudo que não tem para o outro. Ó. 3x ao quadrado. Calma aí, eu repeti a mesma coisa. Eu vou pegar o menos 9 e vou passar para o outro lado. Aí vai funcionar como uma equação mesmo, né? Aquela de primeiro grau que estamos acostumados a resolver. Aqui, ó, o 3 vai para lá dividindo. X ao quadrado igual a 3. Agora que vem uma observação. Eu vou passar o ao quadrado para lá e ele vai como raiz. Até aí sem problema, né? Como regra prática, eu não quero explicar muito o porquê disso, mas a regra prática diz o seguinte. Se está elevado ao quadrado, a quarta, a sexta, se tiver elevado ao expoente par, quando você joga para o outro lado, ele vai com mais ou menos junto. Cara, isso é muito importante. E muito aluno erra a questão por conta disso. Já vi muita gente cair por conta disso aqui. Então é uma coisa muito importante. Vou te dar outro exemplo aqui desse. X ao quadrado igual a 9. Aqui, ó. O ao quadrado, ele vai para o outro lado com o mais ou menos junto, ó. Mais ou menos fora da raiz e resolve. O x ele pode ser mais ou menos 3, tá certo? Então, muito importante isso, muito importante. Deixa eu ir para o outro lado agora. Beleza. Agora, como é que a gente resolve esse tipo aí quando o c vale zero? Lembrando, pessoal, que eu estou mostrando aqui como é que a gente dá um jeito, sabe? Aí depois eu vou mostrar como é que a gente resolve todos os tipos de equação de segundo grau. Que dão para resolver no caso. Uma maneira que tem da gente resolver essa equação incompleta é colocando o x em evidência. Ó, e tem que lembrar como é que se coloca em evidência. No caso vai ficar 5x menos 3 igual a zero. Aí aqui a gente tem uma interpretação que é a seguinte. Eu tenho um produto de dois números. Quais são eles? O x e o 5x menos 3. Se eu tenho um produto de dois números e o resultado é zero, isso significa que um dos dois, ou os dois são zero, né? Que um dos dois são zero. Ou seja, ou o meu x é igual a zero, ou o meu 5x, ó, lembrando, minha outra equação é 5x menos 3. Ou 5x menos 3 igual a zero. Aí aqui eu resolvo como uma equação do primeiro grau. Passo menos 3 para o outro lado. O 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E basicamente isso daqui é o... Basicamente, esse daqui é o básico. Muito bom. Tá, vamos lá. Deixa eu salvar aqui a live. Equação. Meu Deus, conteúdo. Primeira parte do conteúdo é esse daqui. Então, o básico é isso aqui. Ainda falando de equação do segundo grau, pessoal, nós temos aqui a ideia do delta. Tá bom? A ideia do delta. Como é que funciona o delta? Quem é o delta? O delta, ele é chamado de, que também é chamado de discriminante, né? Pode ser chamado de delta ou discriminante. Discriminante. Ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nós precisamos desse delta para podermos encontrar a solução da equação do segundo grau, tá bom? Então, a primeira importância do delta é essa. Você vai precisar do delta para descobrir os valores de x. Mas, antes ainda de descobrir os valores de x, o delta
ele vai ajudar a gente a fazer uma coisa. Sim, o delta ele ajuda a gente a fazer uma coisa. O delta ele dá características das raízes pra gente. Então, o delta, ele nos dá características das raízes. E quais são essas características? São basicamente 3 características possíveis. Uma quando o delta é positivo, uma quando o delta é igual a zero e a outra quando o delta é negativo. Beleza. Quando o delta é positivo, as raízes são, ó, vou colocar aqui, raízes. As raízes são reais e distintas. Lembrando, né, lá de equação de primeiro grau, que raiz é a solução da equação. Tá bom? A raiz é a solução da equação. E no caso da equação do segundo grau, como ela é do segundo grau, nós temos duas raízes. No primeiro momento, nós temos duas raízes. E essas duas raízes vão ser reais e diferentes se o delta for positivo. Se o delta for igual a zero, as raízes são reais e iguais. São reais e iguais. Se o delta for menor que zero, as raízes são não reais. As raízes não reais. Então, se o delta é menor que zero, não tem como nós resolvermos a equação no campo dos reais, porque as raízes não são reais. Agora, só uma ideia legal. Bom, pelo menos eu acho legal, né? Cara, aqui no delta igual a zero, e no delta maior que zero também, né? Ele pode vir na questão com nomes diferentes. Eu já vi questão falando, qual o valor, as raízes são, sei lá, as raízes são diferentes e reais. Existe só uma raiz? No caso, uma raiz quer dizer que as duas raízes são iguais, então se tornam só uma, né? E aí ele pode perguntar isso daí de várias maneiras. Pode falar de várias maneiras. Olha uma questão típica. Essa questão não é ainda de prova, tá, gente? Mas vou te dar um exemplo aqui de cara, ó. Se liga nessa questãozinha aqui. Não é de colégio de ensino médio, tá? Isso daqui é de vestibular mesmo, de universidade. Não é vestibulinho, não. A gente chama esses concursos aí de vocês de vestibulinho, né? Aqui, os valores de m para os quais a equação... Aí aqui tem uma equação do segundo grau. Olha só que maneira. Tem duas raízes reais iguais. Cara, ela tem duas raízes reais iguais. Quando ela tiver duas raízes reais iguais, isso significa o quê? Automaticamente significa que o nosso delta é igual a zero. Então, falou na questão, duas raízes reais iguais, você sabe que vai ter que usar o delta igual a zero. Tá, aí vamos lá. Primeiro de tudo, antes de jogar no delta, quem é o meu A, quem é o meu B e quem é o meu C? O A vai ser 3, é o cara que multiplica o x ao quadrado. Quem é o cara que está multiplicando o x aqui? É o m. Então, ó, aliás, é o menos m. Então, o B vai ser menos m. E o C vai ser o 4 aqui, bonitinho. Pronto, agora sim, bonitinho. Descobri aqui o meu A, o meu B e o meu C. Agora eu vou jogar no delta. Lembrando que o delta tem que ser igual a zero. E aí eu venho aqui. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou colocar aqui, no lugar do b, vou colocar menos m, ó, b ao quadrado. Aqui é a fórmula. Ó. No lugar do b, eu coloquei menos m. b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é o 3, vezes o c, que vale 4. Lembrando que o delta ele tem que ser igual a zero. Por que ele é igual a zero? Duas raízes reais iguais. É para isso que serve essa parte da matéria. Menos m ao quadrado vai dar mais m ao quadrado. Você aprendeu lá em hashtag matemática básica que qualquer número elevado ao expoente par fica positivo. Isso no campo dos reais. Cara, aqui eu não multiplicaria, mas eu vou multiplicar porque eu sei que se eu não multiplicar e jogar para o outro lado, muita gente não vai entender, mas eu vou multiplicar então. Aqui 16 vezes 3 é 48. 48 igual a zero. Agora, ó, veja bem, isso daqui virou aquela equação incompleta. Eu posso pegar o
menos 48 jogar para o outro lado, mais 48. Calma, deixa eu sair daqui da frente. Aqui. E aí, o A ao quadrado vai para o outro lado. Aí lembra do que eu te falei. Quando o A ao quadrado vai para o outro lado, o mais ou menos vem junto. Então vai ficar assim, ó, mais ou menos raiz de 48. Igual a mais ou menos. Aí isso aqui vai dar 4 raiz de 3. Lembrando que tem aí um vídeo que eu falo sobre raízes não exatas e tal. Eu vou deixar depois aí ou na descrição, ou então um card aí. Tá bom? Então, quais são os valores de M? Aí a resposta pode ser sim. A resposta pode vir de várias maneiras. Deixa eu ver como é que estão aqui nas alternativas. Ó, as alternativas estão assim, ó, só para você ter uma ideia. Ó, as alternativas estão exatamente assim. Então, o meu M ele pode ser mais 4 raiz de 3 e menos 4 raiz de 3. Qual é a alternativa correta? Letra B de brabo demais, que é o que você é. Então, ideia básica do delta, ele serve para isso, tá bom? Aqui eu estou dando a ideia básica, mas depois a gente vai ver o que cai na prova. Deixa eu dar uma hidratada aqui na minha garganta enquanto isso. E finalmente vamos ver como é que se descobre o valor das raízes. Pessoal, para descobrir as raízes basta eu tacar uma coisinha chamada Bhaskara, com H, K e acento no A. Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Tá, primeiro que o Bhaskara ele serve para a gente encontrar as raízes. E a fórmula é essa daqui, ó. Menos B, mais ou menos. Aqui, ó, que eu falei, ó. O delta aparecendo aí, dividido por 2A. Tá bom? E tem questão, pessoal, que basicamente é só você descobrir os valores. Só isso. Deixa eu ver se tem alguma dessas aqui que é só descobrir os valores. É, mais ou menos. Aqui. Essa questão aqui é muito boa. Deixa eu ver se cabe aqui. Cabe. Olha só. Olha aqui. Olha lá. Olha que legal. Vocês já viram esse vídeo? Engraçado. Tá, e continuando aqui. Olha só essa questão. Essa questão aqui, ela é do Pedro II. Questãozinha do Pedro II. Pedro II, Pedrinho. Olha só que legal. Olha lá, cara, não consigo esquecer desse meme. Ele fala o seguinte: em uma reunião foram trocados apertos de mão, blá, 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 conta uma história. E ele coloca aqui uma tabela mostrando o número de pessoas e a quantidade de apertos de mãos. E aí ele dá uma fórmula. Ó, para N pessoas, tivemos essa quantidade de apertos de mãos. Aí no final ele fala, se essa reunião foram realizados 78 apertos de mãos, ou seja, essa fórmula aqui, essa fórmulazinha aqui, ela representa a quantidade de apertos de mãos. E eu sei que quando eu jogar o meu N ali, o resultado vai ser 78, né? Porque ele me dá a fórmula e ele fala, a quantidade de apertos de mãos é 78. A minha fórmula para descobrir os apertos de mãos são essas, e aí resolve. Vai virar uma equação do segundo grau e eu vou te mostrar como. Primeiro, 2 vai para lá multiplicando, ó, vai ficar n, que multiplica n menos 1, igual a 2 vezes 78. Vai dar 16, 14, 15. Aqui, ó, hashtag Chuverovski.
n vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n. E aí você precisa se lembrar que para resolver a equação do segundo grau, você precisa ter a equação o quê? Igualada a zero. Então eu vou pegar o 156, que está do lado direito, e vou trazer para o lado esquerdo. Ele vai vir menos 156 igual a zero. Então, eu preciso resolver essa equação aqui para descobrir o meu resultado. N ao quadrado menos n, menos 156. Tá bom? Preciso resolver isso. Até aí tranquilo, né? Deixa eu ver se consigo... excluir tudo. Tomara que sim, gente. Tomara que sim. Torçam aí. Não consegui. Deixa eu colocar... Tá. Essa equação aqui é a que eu preciso resolver. Vou colocar o Bhaskara aqui em cima, já já. De novo. O Bhaskara é x é igual a menos b, mais ou menos o raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Tá? Vou pensar se depois eu ensino vocês também por soma e produto, tá bom? Porque a gente vai ver soma e produto, mas relaxa por enquanto. Primeiro de tudo, tá? Ó, eu vou dar um passo a passo para vocês aqui para ficar mais simples de resolver qualquer equação do segundo grau. Para resolver qualquer equação do segundo grau, vocês vão fazer isso aqui, ó. Resolvendo qualquer equação do segundo grau. Primeiro passo. Vocês vão encontrar o A, o B e o C, obviamente. Segundo passo, vocês vão encontrar o valor de delta. Terceiro passo, Bhaskara. Só isso. São 3 passos simples para resolver qualquer equação do segundo grau. Por exemplo, essa equaçãozinha aqui. Vamos lá, primeiro passo. O primeiro passo está ali, ó, descobrir o A, o B e o C. Vou colocar aqui do lado. A, B e C. Professor, mas eu não estou entendendo nada, porque você falou que o A é o cara que multiplica o x, o B é o cara que multiplica... Aliás, o A é o cara que multiplica o x ao quadrado, o B é o cara que multiplica o x. Mas aí que tá. Não é necessariamente o x ao quadrado x, é a incógnita ao quadrado. A incógnita pode ser x, pode ser y, pode ser n. No caso aqui, o nosso A vai ser o cara que multiplica o n ao quadrado. Professor, não tem ninguém. Como que não tem ninguém? Quando não tem ninguém, vale 1. Tem que lembrar que tem um 1 ali escondido. E o B, então, vai ser menos 1. Aqui, o cara que multiplica o n. E o cara que está sozinho é o menos 156. Nossa, puxado, hein? Essa equação de segundo grau aí. Vamos lá, delta. Delta vai ser igual a... Aí tem que se lembrar da fórmula. Vou colocar aqui embaixo. Eu coloquei num lugar que não dá para ver. Vou colocar aqui logo. B ao quadrado menos 4ac. Então, o primeiro passo foi esse. Segundo passo agora. O B é menos 1. Então vai ficar aqui, ó. Menos 1 ao quadrado. Lembra de colocar dentro do parênteses, tá? Menos 4 vezes o A vezes o C. Puxado, hein? Menos 1 ao quadrado é mais 1. Lembra, todo número elevado ao expoente par fica positivo. No campo dos reais, mas fica positivo. Tranquilo? Primeiro eu vou fazer a regra de sinal. Eu gosto de fazer a regra de sinal primeiro. Menos com mais, mais. Então, ó, depois que fizer a regrinha de sinal, aqui também vai dar mais. E aí 4 vezes... É quanto? 156? 4 vezes 156 vai dar... 6, 2, 4. Delta vai ser igual a 625. Eu já sei que tem raiz, estou feliz. Estou muito feliz. Muito feliz. Primeiro passo já foi, segundo passo já foi. Agora é o terceiro passo, que é o famoso Bhaskarão. É o Bhaskara da galera. É o Bhaskara. Aí, continuando. O x, que no caso aqui é o n, ele vai ser menos b. Ó. Esse menos aqui é da fórmula. Se o b já for negativo, se o b for negativo, você vai colocar esse sinal e vai colocar o b junto com o sinal de novo dentro do parêntese, tá? Mais ou menos a raiz de delta
Lembrando, o delta nós encontramos no segundo passo, dividido por 2 vezes o A, que vale 1. Aqui, ó. Mais 1. 600, raiz de 625. 25. Isso é bom, hein? 2 vezes 1, 2. A partir daqui, você pode reparar que existe um mais ou menos aqui no meio, ó. Deixa eu circular para você ver. Esse mais ou menos significa que eu tenho duas possibilidades. Uma possibilidade para eu fazer essa conta sendo positiva aqui no meio. E a outra possibilidade para eu fazer essa conta sendo negativa aqui no meio. É isso que significa o mais ou menos. Você vai fazer uma conta para mais e outra para menos. Aí, no caso do mais, vai dar 26 dividido por 2, 13. No menos vai dar menos 24 por 2. Oh, meu Deus. Que vai dar menos 12. Só que olha só, você precisa lembrar que na questão é o seguinte. Nessa questão, o N é um número de apertos de mãos. Eu dei menos 3 apertos de mãos? Que isso? O que seria menos 3 apertos de mão? Seria dar um dedo feio? Não, pô. Não existe menos 3. Só pode ser número positivo. Então, essa possibilidade aqui a gente descarta e a resposta é essa, 13. Então, a resposta da questão é 13. Sendo que tem outras maneiras da gente resolver, tá bom, gente? Mas queria explicar aqui como é que se faz o Bascarão da galera. Também tem o método pela soma e produto, etc e tal. Sony Júnior. O delta geralmente é o que a gente quer descobrir? Depende. O delta ele serve para aquilo que eu falei. Como assim, professor? O que você falou? Não me lembro, não estava aí. O delta ele vai servir para você descrever o número. Como assim descrever o número? Falar se o número ele é se as raízes são iguais, se elas são reais, se elas são distintas. Então vai servir basicamente para isso ou para encontrar ali o valor do Bhaskara, tá? Para fazer o Bhaskara necessariamente tem que fazer o delta. Então o delta ele é obrigatório para fazer o Bhaskara. Mas assim, tem que se lembrar da questão que eu já passei ali sobre delta, que ele falava que tem duas raízes reais iguais e tal. Aí você tem que saber que o delta é igual a zero e resolver. Tá certo? Tá, continuando então. Deixa eu... Aqui só para ficar melhor de visualizar. Pronto. Agora a gente chega numa parte muito importante, que é muito cobrado, que é a parte da soma das raízes e produto das raízes. Pessoal, imaginem a seguinte situação, ó. 2015, x ao quadrado, menos 2016, x, mais 2022 igual a zero. E a questão vai lá e pergunta qual a soma das raízes. Aqui, ó. Qual a soma das raízes? E a outra questão pergunta, vou colocar aqui embaixo. Qual o produto das raízes? Então, se você não souber essa teoria, não vai dar para fazer a questão. Pelo menos não vai dar para fazer a questão na prova. Lembrando, pessoal, que olha só, muito importante isso aqui que eu vou falar agora. No concurso, quanto menos conta você fizer, melhor. O concurso não é para você virar matemático, é para você passar. Então você vai fazer o máximo para fazer o mínimo. Então você vai tentar ao máximo fazer o mínimo de contas possíveis, demorar o mínimo possível nas questões. E para isso serve a soma e o produto das raízes. E tem um monte de questão e eu vou mostrar para vocês ainda. Eu te provo isso.
Tá, qual é a teoria? Que para eu descobrir a soma das raízes, eu não preciso jogar no Bhaskara. Não precisa, não. Juro que não precisa. Basta eu jogar nessa fórmula aqui. Ó, a soma das raízes, né, que é o x1 mais o x2, ele é menos b sobre a. Menos b sobre a, professor? Isso mesmo. É uma fórmula. Ó, a soma. Ele quer saber a soma das raízes. Não é menos b sobre a? Ó, então vamos jogar na fórmula. Menos. O meu a é o 2015. O meu b é o menos 2016. E o meu c é o 2022. Então vai ficar aqui. Menos 2016 sobre a, que é 2015. Menos com menos mais. Então, a soma das raízes é 2016 sobre 2015. Isso mesmo, a soma é 2016 sobre 2015. O produto das raízes agora também tem uma fórmula, claro que tem, né? Produto das raízes. Acento no ises. Cara, produto das raízes, como é que funciona isso daí? A fórmula do produto das raízes, lembrando, o produto é x1 vezes x2. É C sobre A, só isso. O C, aqui ó, o produto. C sobre A. O C é o 2022 e o A, ele é o 2015. Acabou a questão. É isso. Agora vamos ver como é que essas questões caem em prova. Vamos ver aqui como é que elas caem. Isso daqui já foi. Ai, meu Deus. Fiz besteira. Não sei nem qual questão eu faço primeiro. Ó, vamos fazer primeiro a questão do Pedro II. Olha só que questão bacana. Olha só que questão legal. Ele te dá um enunciado, aí ele fala lá do algoritmo, né? Fala, João, tranquilo? Um salve aí pra você. Aí, se liga só, questão do Pedro II. Ele te dá um algoritmo, ele conta uma história, né? Te dá um algoritmo, ele coloca aqui, início, aí aqui, entre com as raízes A e B da equação desejada. As raízes são as soluções, eu já falei. E aí vai dar isso aqui, né? Ó. E aí, quando resolver, vai virar isso. Quem acabou de passar pelo nono ano sabe que isso daqui é produto de Chive, mas não é importante para a questão não, é só nível de curiosidade. Aí ele coloca, observando o algoritmo acima, determine uma equação do segundo grau com as raízes 2 e 5. Então, é só a gente vir aqui, ó. Ah, x ao quadrado menos. Aqui dentro eu tenho a soma das raízes, né? É a mais b. No caso aqui, ó, 2 mais 5 vezes x. E aqui, ó, a vezes b. 2 vezes 5 igual a 0. Só resolver isso aqui. Ó, aqui vai dar menos 7x, né? 2 mais 5, 7. E aqui vai dar 10. Então, ó, x ao quadrado menos 7x mais 10. Essa daqui é uma equação. Na letra B, ele pergunta quais são os valores de A e B que devem ser considerados na entrada para que a saída seja isso aqui. Aí, filho, você vai ter que descobrir quais são as raízes, porque você vai ter que entrar com as raízes aqui. Então, você vai ter que descobrir as raízes através dessa equação. Como? Bhaskara ou somiproduto. Agora, vamos ver uma do Setu. O Setu é boa. Eu acho que é do Setu. Se não for do Setu, é Fiocruz. Setur. Essa daqui é do Setur, gente. Essa daqui é do Setur, minha gente. Só que legal. João deseja obter uma equação de segundo grau, cujas raízes são menos 3 e 7. Professor, como é que eu vou usar soma e produto para resolver isso? Primeiro,
Essas duas equações aqui nem estão desenvolvidas, né? Vamos desenvolver elas, porque eu não quero ensinar a forma fatorada. Aqui vai ficar x ao quadrado, lembrando, produto de Steve, né? Mais 4x menos 21. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 4x menos 21. Então, eu já tenho todas as equações. Aí, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou ver qual é o produto das raízes e a soma das raízes em cada alternativa. Por exemplo, na alternativa A, eu vou fazer primeiro o produto, que é mais fácil. O produto é C sobre A, é 21, certo? Só que quando eu pego essas duas raízes aqui, né, menos 3 vezes 7, o resultado tem que dar menos 21. Ou seja, se as minhas raízes são menos 3 e mais 7, o produto dessas raízes tem que ser menos 21. E a soma das raízes? Se eu somo o menos 3 com o 7, tem que ser mais 4. Tem que ser mais 4. Perfeito? Calma, deixa eu sair aqui da frente. Pronto. Tem que ser mais 4. Então, eu vou fazer a soma e o produto das raízes para procurar qual é a equação em que o produto vai dar menos 21, ó, o produto que eu quero é menos 21, e a soma dá 4. Aqui o produto deu 21, então eu sei que não é a letra A. Na letra B, o produto também vai dar 21. Então eu sei que não é a letra B. Na letra C, olha o que vai acontecer na letra C. O produto vai dar menos 21, até aí tudo bem, dividido por 2. Porque o meu A vale 2 aqui, e o meu C vale menos 21. Só que tem que dar menos 21, não menos 21 sobre 2. Então também não é letra C. Bom, nesses dois casos aqui, na D e na E, o produto das raízes vai dar menos 21 nos dois, tá? Porque vai ficar menos 21 sobre 1, menos 21 sobre 1. Produto. Então o que vai desempatar vai ser a soma das raízes. Entendeu? Vai ser a soma das raízes. Como é que vai ficar a soma das raízes? A soma das raízes na letra D vai ser menos 4. E a soma das raízes na letra E vai ser menos o menos 4, que vai dar mais 4. E nós sabemos que a soma tem que dar mais 4. Então não pode ser a letra D. Sobrando assim a letra E. E assim a gente pode matar essa questão aí por soma e produto. Lembrando, pessoal, o seguinte. Lembrando o seguinte, ó. Que aquela questão do Pedro II. Cadê ela? Essa questão do Pedro II aqui, do algoritmo. Esse algoritmo é o algoritmo da forma fatorada. Essa daqui é a forma fatorada da equação do segundo grau. Então, eu conseguiria resolver aquela equação também da forma fatorada. Forma fatorada. Sendo que A e B são as raízes. E tem um Azinho aqui na frente, na forma fatorada também, tá? Tem um Azinho aqui. Aí eu vou te mostrar aqui como é que ficaria essa questão pela forma fatorada, que eu acho bem melhor, inclusive. Ó, primeiro de tudo. Aqui, se você observar bem, esse A é o mesmo A do cara que multiplica o x ao quadrado. E aqui, a maioria deles, o A é 1. Só isso daqui que o A é 2. Mas vamos considerar o A igual a 1. Então vai ficar assim. X menos A vezes x menos B. Na forma fatorada, tá? Igual a 0. A primeira raiz é menos 3, certo? Ó, o x, esses x aqui, eles são da fórmula. O A e o B são as raízes, são os números que você vai substituir. Aqui na fórmula eu tenho um menos A. Então, quando eu for jogar um menos 3, vai ficar menos 3, que vai dar mais 3. Tá bom? Lembrando que o menos na matemática, pessoal, ele serve para trocar o sinal do número. É só para trocar o sinal do número. Aqui, x menos b, o b é a segunda raiz. Então, aqui ficaria x menos 7. Aí, só com isso aqui, ó, lembrando, a resolução é isso, duas linhas. Já daria para a gente matar a alternativa letra E.
que é x mais 3 vezes x menos 7, questão do setu. Então, se você não souber disso, cara, você ainda demora um pouquinho mais. Ainda digo mais, ó. Aqui foram duas linhas com a forma fatorada. Com a soma e produto foi um pouquinho mais. Você teve que fazer alternativa por alternativa. Mas seria muito pior se você tivesse que resolver cada equação para descobrir as raízes. Então, te daria aí um sufoco. Vamos fazer algumas questões aqui. Aí, galera, de resto, basicamente é interpretação, né? Tem alguns problemas e tal. Eu vou ver uma questão aqui, tem uma questão muito boa de soma e produto das raízes. Olha só que legal. Sim, eu acho legal. E não me julgue por isso. Hashtag matemática é a melhor matéria. Se você concorda, respira. Olha essa questão aqui, é muito bacana. Muito bacana, muito bacana, muito bacana mesmo. Muito legal. Ele te dá a equação do segundo grau e ele pede isso aqui. Aí o aluno, no primeiro momento, ele fica perdido. Ele, caraca, meu irmão, o que está acontecendo aqui? 5x1x2 mais 2x1 mais x2. Cara, se você pegar aqui e pensar no x1, x2 como sendo o produto das raízes e o x1 mais o x2 sendo a soma das raízes, você resolve isso daqui muito rápido. Eu vou te falar, eu nem sei. Eu, eu, eu acho que dá para resolver, mas deixa eu ver aqui. Porque às vezes não dá nem para resolver, cara. Não, dá para resolver sim, porque vai ficar positivo. Mas se liga só. 33 vezes 33, 1089. Mais 4 vezes 10 vezes 7. 1369. Esse daí é só o delta. Vai ficar um número muito grande para tu resolver. Se tu não souber soma e produto, tu vai ter que encontrar cada raiz. E às vezes cada raiz pode dar um problema. Eu não sei nem se 1369 tem raiz, deixa eu ver. Depois eu vejo isso daí. Mas enfim. Pensa no x1, x2 como produto e x1 mais x2 como soma. Olha só como é que vai ficar isso. Primeiro, o produto das raízes. Aqui é o C. Vamos separar primeiro. C. Esse cara vale B. E esse daqui é o A. Então vai ficar, ó, menos 7 sobre 10. É C sobre A. Então esse daí é o produto. Vai ficar assim, ó, 5 vezes menos 7 sobre 10. Mais 2 vezes. Agora vamos fazer a soma. A soma é menos B sobre A. Vai ficar menos 33 sobre 10. Tá bom? Vamos resolver aqui, ó. 5 vezes menos 7. Ah, lembrando, isso daqui é multiplicação de fração. Quando não tem denominador, coloca 1. Multiplicação de fração, de cima com de cima e de baixo com de baixo. Aqui, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Menos 66 sobre 10. Aqui está o motivo de eu não ter simplificado. Porque agora na soma barra subtração de fração, eu vou ter o mesmo denominador. Então eu não vou ter muito problema. Por quê? Sinais iguais você soma e repete o sinal, né? E na soma de fração, você soma e repete o denominador, se ele for igual. Senão você vai ter que igualar. Agora resolvendo isso daqui, vai dar 101. Menos 101 sobre 10, que é menos 10,1. Aí você vai falar assim para mim, professor, ferrou. Não tem menos 10,1. Toma, desavisado. Tome, tome. Porque aqui na questão ele pede o número inteiro mais próximo. Tome. Qual é o número inteiro mais próximo de menos 10 sobre 1? Menos 10. Perfeito? Perfect. É, pessoal, 47 minutos de live já.
Vamos fazer mais uma aqui. Assim, o Setu, ele não costuma ser uma prova muito complicada. Não costuma. Vamos fazer mais uma do Setu. Os que costumam ser mais complicados são o Colégio Militar, são Cefet e Pedro II. Ó, a questãozinha do Setu. Setu. Um lavrador comprou um certo número de ovelhas. E aí nasceram vários cordeiros. Sabe-se que ao todo o rebanho é constituído de 56 cabeças. O número de ovelhas... Cara, ovelha eu vou chamar de X, porque eu gosto de X. E cordeiro eu vou chamar de Y. Então, vou começar pelo final. Ele diz que o número de ovelhas é igual ao quadrado do número de cordeiros. Então, é igual a y ao quadrado. E ele fala que sabendo que todo o rebanho é constituído de 56 cabeças. Então, se eu somo a quantidade de ovelhas com a quantidade de cordeiros, tem que dar 56 cabeças, né? Até porque cada ovelha tem uma cabeça e cada cordeiro também tem uma cabeça. A não ser que seja de Chernobyl, né? Que aí não tem como saber. Virou um sisteminha. Sistema foi assunto da nossa última aula, eu acho. Nem me lembro. Mas foi uma das últimas aulas. Vou deixar o card aí para vocês poderem conferir também. Aí, se liga só. Aqui ele fala que x é igual a y ao quadrado. Então eu vou vir nessa equação aqui. E no lugar de x eu vou pôr y ao quadrado mais y igual a 56. Y ao quadrado mais y. Aqui, ó, 56 vai vir para cá. Menos 5,5 igual a zero. Lembrando que tem que igualar a zero. Pessoal, minha paciência foi pro brejo. Vamos fazer isso por soma e produto. Eu vou te explicar como é que se faz por soma e produto. Primeiro você tem que descobrir qual é o produto das raízes. Aí tem que lembrar da fórmula. O produto é C sobre A. Aqui, A, B e o C. A, B e o C. O produto vai ficar então, ó, C sobre A. Que é 56, né? Vou deixar 56 sozinho. E a soma, vou colocar um pouquinho mais aqui embaixo, vocês vão entender por quê. Tem que dar menos B sobre A, ou seja, é menos 1. Pronto agora para a aula? E vai ser simples, cara, tu vai entender. Tenho certeza que você vai entender isso aí. Certeza absoluta. Primeiro, que o produto de dois números tem que dar 56. Então vamos procurar o produto de dois números que dê 56. No caso tem aqui... Tenho 28 vezes 2. Ah, professor, sinal de menos. Esquece o sinal de menos por enquanto, tá bom? Tenho 4 vezes 14. Tenho 7 vezes 8. Eu acho que só. Agora preste atenção no seguinte. Vamos aqui para a soma. Pode ser um pouquinho complexo agora, mas você vai se acostumar. Vamos para a soma. A soma de dois números deu menos 1. Ó, eu sei que o produto é menos 56, então eu sei que um dos valores é positivo e o outro é negativo. Uma das raízes é positiva e a outra é negativa. O sinal da soma das raízes vai me dar o sinal sempre da maior raiz. Ou seja, ele sempre vai me dar o sinal do maior número. Por exemplo, aqui no primeiro produto eu tenho 28 vezes 2. O sinal é negativo, então vai ficar menos no 28. Porque o sinal que está aqui na soma vai me dar o sinal da maior raiz. Aqui no 14, se fosse o 14 e o 4, o sinal ficaria no menos 14. E aqui ficaria no menos 8. Ficaria no menos 8. Certo? Porque o sinal daqui da soma vai ficar sempre no maior. Aí continuando, pessoal. Olha só que maravilha. Olha só que beleza. Sinal do maior. Aí o produto tem que dar 56. Em todos esses pares aqui, o produto é 56. Agora eu tenho que procurar em qual desses pares a soma vai dar menos 1. Então vamos lá. Menos 28 mais 2 vai dar menos 1? Não, vai dar menos 26. Menos 14 mais 4 vai dar menos 1? Não, vai dar menos 10.
Menos 8 mais 7. Vai dar menos 1? Acertou. Acertou. Ou seja, as minhas raízes, o y1 e o y2, são 7 e menos 8. Mas lembrando que o y é a quantidade de cordeiros, então eu não posso ter uma quantidade negativa. Logo, o meu valor é 7. Os meus cordeiros são 7. Pessoal, sempre que você encontra um resultado, você volta na alternativa, na questão, para ver se é isso mesmo que ele quer. Calcule o número de ovelhas. E o número de ovelhas é x. Então ele quer saber o x. E o x é o y ao quadrado, ou seja, é 49. Aqui, ó, se você fosse um desavisado, você já ia marcar a letra A, que é 7, né? Porque tu achou y igual a 7. Só que ele queria o outro valor, o outro resultado. E assim, pessoal.